Seja bem-vindo às nossas aulas aqui de exposição do livro de Gálatas da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Pastor Felipe Prestes e nós temos tratado já desde a primeira aula aqui a partir do livro de Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento de Carlos Oswaldo Pinto. Esse tem sido o nosso livro base, especificamente com relação às questões de introdução do livro de Gálatas. Então essa é a segunda aula introdutória em que nós vamos tratar ainda um pouco sobre o desenvolvimento do livro, sobre o seu argumento, enfim, sobre essas questões para que nós tenhamos um background, né, um plano de fundo maior, para que quando nós chegarmos na carta propriamente dita, essas informações já estejam de uma certa forma internalizadas, para que as novas informações que nós vamos ter com o texto em si sejam melhor absorvidas, né? É essa a importância da introdução. A gente gasta um pouco mais de tempo nela, mas quando nós temos uma boa ideia da introdução do livro, nós podemos chegar para o texto de uma forma um pouco mais acurada, vamos dizer assim. Então, que Deus nos abençoe para essa aula e vamos seguir adiante então. Ainda falando sobre o fundo histórico no qual se desenvolve a carta de Gálatas, nós precisamos falar sobre os destinatários. E isso é muito importante, na verdade, quando nós tratamos de uma carta, talvez uma das questões mais importantes seja os destinatários. Para quem o autor está escrevendo? Para quem Paulo está escrevendo? Quem é que ele tem em mente quando ele está escrevendo a sua carta? No caso dos Gálatas, eles seriam uma tribo ligada aos celtas ou aos gauleses, né? Ali na região ali onde eles se encontram, certo? Ele era um grupo, né, um povo que buscava conquistar os povos vizinhos. Então, tentando lembrar aqui um pouco você, né, ali na região da Galácia, onde a gente ainda vai tratar um pouco mais no mapa, eles queriam conquistar os povos vizinhos. Eles estavam ali buscando cada vez mais territórios, mas o que aconteceu foi que um grupo ainda maior do que eles, no caso os romanos, eles não deixaram que isso acontecesse. Então os romanos neutralizaram os gálatas de tal forma que eles foram meio que absorvidos, quero dizer, pelos romanos. Então o Império Romano meio que conquistou ali esse lugar, essa região da Galácia, que depois se tornou uma província, é algo que a gente ainda vai tratar. E o que eu quero dizer é que eles se provaram leais a Roma. Então, quando eles foram absorvidos por Roma, eles passaram a ser uma região que se tornou leal ao seu império. Então, o que Roma fez foi que expandiu esse reino, expandiu essa região da Galácia, certo? Então, regiões como Sídia, que é bem comum no relato bíblico, Frígia e Licaônia foram regiões que foram adicionadas ao território da Galácia, ali sendo uma província romana. Então, o reino foi doado aos romanos e feito província do Império, né, em 25 a.C. A população nos tempos do Novo Testamento, eles eram descendentes dos gauleses, dos romanos, dos judeus e dos galo-graece, que seria uma mistura étnica entre os gauleses e os gregos. Então você percebe que a região da Galácia, além de ser uma região bem grande, era uma região bem miscigenada, né? Tinham os gauleses, romanos, judeus e algum grupo ali misturado entre os gauleses e os gregos, enfim. Então é para esse tipo de gente que Paulo escreve. Eram essas pessoas que faziam parte ali das igrejas da Galácia. Sobre a epístola, o que nós podemos tratar? Primeiro, nós precisamos lembrar do fundo histórico, né, a controvérsia legalista que deu ocasião ao Concílio de Jerusalém em Atos 15. Então isso aqui é bem necessário que nós lembremos. Nós já falamos sobre esse concílio, vamos falar em outras questões, em outros momentos, mas havia uma controvérsia legalista. Que controvérsia era essa? Nós já mencionamos até. Era a controvérsia de que o que era necessário para ser um cristão verdadeiro. Será que era somente aceitar a Cristo como o seu Salvador?
ou se você precisava ainda fazer mais coisas, como seguir alguns rituais da lei, como a circuncisão, por exemplo, que era um tema muito relevante nesse momento. Os judeus, eles viam os gentios, aqueles que não eram judeus, se convertendo, e eles pensavam, mas é só isso? Será que eles não precisam fazer mais nada para serem salvos? Será que eles não precisam fazer mais rituais que nós tanto fazemos, tantas leis que nós seguimos? Então era esse um ponto. Já do lado dos gentios era o contrário, eles achavam, poxa, mas os judeus, eles seguem tantas leis, será que a gente vai ter que seguir tudo isso então para ser cristão? Para ser um cristão verdadeiro, para herdar a salvação? Então era uma controvérsia que estava gerando algumas dificuldades na época ali da igreja primitiva. E essa controvérsia, ela gerou, vamos dizer assim, deu uma ocasião ao Concílio de Jerusalém, que está ali narrado em Atos 15 por Lucas. Mas enfim, dentro dessa controvérsia foi escrito também o livro de Gálatas, a Epístola de Gálatas. Por isso Paulo se preocupou com aqueles irmãos, porque havia pessoas, judaizantes, chamados assim, pessoas que queriam dizer que os cristãos precisavam sim seguir muitas das leis, dos rituais ali da lei mosaica, para que alguém se tornasse um cristão verdadeiro. Então Paulo, pensando nessa dificuldade, entre outras, ele passou a escrever o livro, a Epístola de Gálatas. Lembrando aqui que Paulo e Barnabé, essa dupla missionária aí, eles visitaram a parte sul da província em sua primeira viagem missionária. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, levou junto com Barnabé, citado ali em Atos 13 e 14, eles foram enviados pela igreja de Antioquia para serem missionários. Lembrando que eles estavam ali ministrando na igreja de Antioquia e que Barnabé antes levou Paulo até Antioquia, e ali eles tiveram um ministério dentro da igreja. A igreja tinha pessoas muito bem capacitadas para serem seus líderes, mas ainda assim uma igreja missionária, como a gente sempre costuma lembrar, enviou Paulo e Barnabé para uma viagem missionária, citadas ali em Atos 13 e 14. A ocasião foi mais ou menos em 48 e 49 depois de Cristo. Quando eles retornaram a Antioquia, ou seja, eles tiveram a viagem missionária, plantaram igrejas, pregaram as pessoas ali, e depois eles retornaram à sua igreja base, que era a igreja de Antioquia, como nós já falamos. Então, depois de retornar a Antioquia, Pedro visitou aquela igreja, certo? A igreja de Antioquia, certo? E ali aconteceu uma controvérsia narrada em Gálatas 2, 11 a 16, aquela controvérsia em que Paulo chega para Pedro e o repreende, porque quando os judeus chegaram, ele se separou dos gentios, criou essa dificuldade aí de relacionamento, e Paulo chegou e censurou Pedro por conta disso, porque ele não deveria tomar essa atitude assim tão ruim de meio que ir para o grupo dos judeus, separar-se dos gentios. Até mesmo o próprio Deus já tinha revelado para ele essa questão aí sobre os alimentos impuros, e mostrar que todas essas questões aí tinham passado e agora era uma nova aliança, enfim. Mas o que Paulo está tentando mostrar para Pedro é que agora nós estamos numa nova aliança, judeus e gentios, sob a nova aliança de Cristo, enfim. Então, dentro dessa controvérsia aí, Paulo narrou ali em Gálatas 2, justamente para mostrar essa questão, que também, obviamente, nós vamos passar por Gálatas 2. A questão percebida por Paulo, era uma questão que ele queria tratar ali, é a questão da santificação e da justificação. Duas questões importantíssimas que estão intimamente ligadas. A questão da justificação, o que eu preciso para ser considerado justo por Deus, o quanto da lei eu devo seguir ou não, Jesus seguiu essa lei por mim ou não, enfim, essa questão da justificação, o que nos torna justos diante de Deus, e a questão da santificação, obviamente, o que me torna mais santo, quais são as atitudes que eu tenho que tomar para me tornar mais próximo a Deus. Ou seja, os produtos
a santificação e a justificação seriam produtos exclusivos da fé, só viriam eu tenho fé em Jesus Cristo. Então, o que vem como produto disso é santificação e justificação. Será que é só a fé que vai gerar isso? Ou para que eu tenha santificação e justificação, eu também tenho que ter lealdade à lei? Além de fé, eu tenho que ter lealdade à lei mosaica, então eu vou ter santificação e justificação. O que é que vai gerar santificação e justificação? Fé ou fé mais lealdade à lei? Essa era a controvérsia aí, era essa questão que Paulo estava ali tratando e tentou explanar, na verdade explanou muito bem para nós podermos entender e até hoje nos deleitarmos, aprendermos, nos edificarmos, sermos assim também levados a sermos desafiados a buscar a fé e a partir de toda essa questão aqui que nós temos tratado. Bom, era um assunto ainda não resolvido, né? Obviamente, se tivesse sido resolvido, Paulo não precisava escrever. Então, era algo que estava em questionamento ali. E nós vemos isso a partir de duas questões. A primeira delas, a relutância de Pedro em manter comunhão com os gentios. Se fosse algo facilmente resolvido naquela época, o que aconteceria? Pedro não teria dificuldade, não aconteceria essa controvérsia ali de Gálatas 2. Paulo não teria reprovado Pedro, porque Pedro não teria dificuldade em se separar dos gentios ou não e tal. Então, nisso a gente vê que até mesmo um líder, Pedro, apóstolo, que andou com Jesus, tendo dificuldade na sua cabeça e no seu relacionamento por conta dessa questão aí entre santificação e justificação como produto da fé, enfim, o lealdade à lei. Não era algo resolvido, tanto que a gente vê todo o início, né, e no caso o início da igreja também tem muitas tensões, obviamente oriundas de um novo movimento. E esse novo movimento aí, na nova religião, vamos dizer assim, ela gerou essas questões e a gente vê que não era resolvido por isso também e também por conta das exigências dos enviados de Tiago, né? Quando a gente chega lá em Gálatas 2, a gente vê algumas dessas exigências que foram notadas ali. Então não era muito resolvida essa questão aí de lealdade à lei ou somente à fé. Outro ponto aqui também é que é uma epístola fervorosa que nasce de uma ameaça aos fundamentos do cristianismo, ou seja, a salvação, a justificação mais a santificação por meio da fé. Então, realmente é uma epístola fervorosa. Paulo é como se ele estivesse furioso aqui. Ele escreve para aqueles irmãos porque aqueles irmãos estão fugindo daquilo que o evangelho é verdadeiramente. Então, eu fico imaginando Paulo escrevendo aqui com um arder no seu coração de uma luta que ele estava ali travando por conta de pessoas que estavam tirando aqueles que, para quem ele pregou, aqueles que muitos podiam ser seus filhos na fé de alguma forma, mas enfim. Então, Paulo ele está preocupado grandemente com esses irmãos e exatamente por isso ele escreve de forma fervorosa por conta dessa ameaça. Então, a gente pode ver a carta aos Gálatas a partir dessa ameaça. Paulo leva muito a sério a doutrina e essa doutrina verdadeira do evangelho está sendo ameaçada. Então, ele escreve com todo esse fervor por conta de que isso era um fundamento do cristianismo. Se você tira esse fundamento, o cristianismo vai ruir, a salvação pela fé somente. Então, por isso mesmo, Paulo escreve com tanto fervor. Qual era o propósito de Paulo em escrever a epístola aos Gálatas? O propósito também, bem como destinatário, é um tema muito importante para a leitura de uma carta. Não só para quem o autor está escrevendo, mas por quê? O que foi que levou, o que ele queria em escrever para esses irmãos? Nós já vimos que o que levou foi a questão da controvérsia, a questão de que o que era necessário para alguém ser salvo seria lealdade à lei ou somente fé. E essa foi a ocasião. Agora o propósito, para que exatamente Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Primeiro, nós podemos dizer que ele gostaria de marcar uma legitimação do seu ministério apostólico, ou seja, ele queria mostrar, provar que o seu ministério era legítimo, era verdadeiro,
vinha do próprio Deus. Jesus Cristo havia chamado o apóstolo Paulo e ele gostaria e está escrevendo com esse propósito de legitimar o seu ministério. Por quê? Porque ele era normalmente atacado no começo de uma campanha judaizante para desacreditar a mensagem, desvalorizando o mensageiro. Então, explicando isso melhor, se aqueles judaizantes, essas pessoas que estavam ali calcando, né, os fundamentos do evangelho, eles queriam trazer uma doutrina que era diferente da que Paulo estava trazendo, da graça, né, da fé somente, né, da salvação pela fé somente. Então, o que eles faziam? Eles iam para o que nós chamamos, né, atualmente de argumento ad hominem, que na verdade é uma falácia, né? O ad hominem seria quando você não está conseguindo ganhar uma discussão, aí o que você faz? Você começa a colocar em xeque a própria pessoa. Então, se eu estou discutindo com você um argumento e o meu argumento não está dando certo, eu começo a dizer, mas quem é você para falar isso? Você faz isso e aquilo. Então, o argumento deixou de ser o que é mais importante e a pessoa começou a ficar no foco. Isso é uma falácia, né? Então, quando a gente estuda um pouquinho de filosofia, a gente sabe que existem alguns tipos de falácia e uma delas é a falácia ad hominem. E os judaizantes, eles adoravam as falácias ad hominem, porque eles queriam trazer um novo argumento, uma nova doutrina. Eles diziam, esse Paulo que escreveu, que ensinou a vocês, ele nem é apóstolo. Quem é que prova que ele era apóstolo? Ele nem andou com Jesus propriamente. E aí eles começavam ali a desacreditar a mensagem, desvalorizando o mensageiro. Então, a gente percebe então que nós chamamos de um tom apologético dos capítulos 1 e 2. O que seria então esse tom apologético? Ele seria exatamente esse tom de defesa da sua própria, no caso de Paulo, uma defesa da sua própria apostolicidade, se assim nós podemos dizer, né? O seu próprio caráter apostólico, o seu chamado apostólico dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ali está se defendendo por conta dos ataques que ele estava recebendo diante do seu ensino. Um outro ponto, um outro propósito em Paulo escrever o livro de Gálatas seria definir e defender a salvação pela fé. Então, isso é feito ali nos capítulos 3 e 4, no 1 e 2 é como se ele legitimasse a sua posição como apóstolo. Ele até faz uma grande narrativa aí da sua história, uma breve biografia que nós vemos ali em Gálatas, capítulos 1 e 2. E nos capítulos 3 e 4 ele começa a enfatizar a questão da salvação pela fé somente. Então, é uma preocupação grande com a santificação e a justificação como parte de um pacote da salvação. Dentro da salvação, que é pela fé, você recebe a santificação e a justificação. Isso vem junto com a nossa salvação, quando nós recebemos a salvação pela fé somente em Cristo. Então, legitimar o seu ministério apostólico, defender a salvação pela fé, e um outro ponto também seria definir os limites da liberdade cristã. Então, isso aqui é um ponto interessantíssimo, não só para quando Paulo escreveu, mas também para hoje, obviamente. Até onde vai a nossa liberdade cristã, né? Na verdade, muitas vezes a luta é para definir os limites, né? Então, alguns querem puxar esse limite para mais longe e são, às vezes, até mesmo são acusados de serem muito libertinos, e outros já puxam esse limite para mais próximo, né? Então, um limite menor, e esses geralmente são taxados de legalistas, enfim. E até onde vai esses limites, né? Essa liberdade cristã. Então, Paulo chega a falar aqui, então, para evitar a acusação de promover o antinomianismo. O anti, no caso de contrário, essa palavra aqui, anti, e nomianismo vem da palavra nomos. Nomos, no grego seria assim, nomos,
Essa palavra nomo significa lei, certo? Então, antinomianismo seria contrário à lei. Alguém que seria um antinomista seria alguém que diria, não, a lei não precisa mais, nós não seguimos mais a lei hoje, nós temos uma nova aliança, então esquece as leis do Antigo Testamento, nós só temos o Novo Testamento, a nova aliança, enfim. Então, esse seria mais ou menos aí o antinomianismo. E os judaizantes, eles queriam dizer que Paulo era um antinomista, ou seja, eles queriam dizer, não, Paulo está dizendo que a salvação é só pela fé, não tem o seguir a lei para você ser salvo, então na verdade isso é uma libertinagem, isso é ser anti a lei, isso é ser um antinomista, mais ou menos isso aí. Então Paulo escreve Gálatas para definir os limites da nossa liberdade cristã também, e para evitar ser chamado ali de um antinomianista. Como o Carlos Oswaldo Pinto aqui, saudoso homem de Deus, hoje está na glória e grande estudioso, como nós já mencionamos, ele define o propósito de Gálatas da seguinte forma, ele diz que Gálatas foi escrito para levar os cristãos Gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade, ao reivindicar a origem e a autoridade divina para o Evangelho da Graça, denunciando o cristianismo judaizado como um evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Essa definição está no livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, página 315. Vamos dar uma breve análise aqui, levar os cristãos gálatas de volta, né? Essa palavra aqui é importante, porque Paulo chega a dizer, né, na carta, quem foi que levou vocês, né? Meio que é uma ideia assim, quem foi que tirou vocês do lugar certo, né? Então, a ideia de Gálatas é puxar esses irmãos para a doutrina verdadeira do Evangelho da Graça, né? E eles estavam ali meio que se sentindo presos, porque os judaizantes eles traziam meio que cadeias agora. Você precisa seguir isso para você ser um salvo em Jesus Cristo e tal. Então, Gálatas é escrito para que nós desfrutemos totalmente da nossa liberdade cristã, ao reivindicar a origem e a autoridade divina para o Evangelho da Graça. Então, o Evangelho da Graça, Paulo vai mostrar que isso vem de Deus, não vem dele, não vem dos apóstolos, não vem disso, na verdade vem do próprio Deus. Foi Deus que instituiu o Evangelho da Graça. E é por isso que nós temos liberdade. É por isso que nós não precisamos de isso e mais aquilo para sermos salvos, porque o Evangelho da Graça, ele vem de Deus. Então ele faz tudo isso denunciando, ou seja, aquele tom apologético, né, que nós já falamos, de defesa, o tom apologético, enfim, ele denuncia o cristianismo judaizado, né, se assim nós podemos chamar, como um evangelho falso. Essa questão de isso mais isso para ser salvo é um evangelho falso, mas ao mesmo tempo ele encoraja a santidade e o amor induzidos pelo Espírito. Não vai ser pela lei que você vai buscar santidade e amor, mas vai ser o próprio Espírito que vai lhe encorajar, lhe induzir, na verdade, lhe capacitar a andar em santidade e amor ao próximo. Então esse propósito aí está muito bem colocado por Carlos Oswaldo Pinto. Aqui nós temos um mapa da primeira viagem missionária de Paulo, que nós vamos chegar a vê-lo novamente, bem como um mapa sobre os primeiros momentos ali de Paulo, né? os primeiros anos dele como apóstolo. Mas aqui para já nos adaptarmos aqui, né? Se assim podemos dizer, vamos fazer da seguinte forma. Primeira viagem missionária de Paulo. Aqui em Antioquia da Psídia, Paulo encontra uma forte oposição judaica ao Evangelho. Então, lembre-se que ele está aqui, isso não confunda as duas Antioquias, tá? Existem duas Antioquias. A Antioquia da Psídia, que é essa aqui, e essa Antioquia aqui, que é a Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria é onde se encontra a igreja de onde Paulo e Barnabé saíram. A Antioquia da Psídia é uma cidade ali da região da Galácia, se você percebe aqui no mapa. A Antioquia da Psídia, então, é essa cidade
em que Paulo chegou aí quando ele foi pregar o evangelho ali com Barnabé. Então perceba aqui nessa rota em vermelho que segue por aqui, certo? E então vai da seguinte forma que e ele, quando chega aqui em Derbe, volta, certo? Então, em Antioquia da Psídia, Paulo encontra uma forte oposição judaica ao evangelho. Então, ele está ali pregando, os judeus chegaram, se tiram ciúme ali de Paulo, enfim, ele tem essa oposição. Aqui em Icônio, nessa cidade aqui, seguindo, Paulo e Barnabé fogem de Icônio, dessa cidade, após uma conspiração para matá-los. Então aqui foi só uma oposição. Aqui teve uma conspiração para matar Paulo e Barnabé. Lembre-se de que quando eles iam nessas cidades, eles iam então pregando o evangelho, falando de Jesus, do evangelho da graça, e muitos judeus não gostavam disso, né? Aqui em Listra, Paulo e Barnabé são confundidos com deuses, certo? Então, se você percebe aqui, Listra, aqui do lado de Icônio, certo? Eles são confundidos com deuses. Então, alguns acham que Paulo era Apolo, né? E Barnabé era Hermes. Eu acho que era mais ou menos isso aí. Então, eles queriam dizer que Paulo e Barnabé eram deuses. Listra era um grupo de pessoas, né, que havia nessa cidade que era muito supersticioso. Então eles estavam ali, eles estavam vendo Paulo e Barnabé pregando, viam eles fazendo milagres, então esses devem ser deuses, né? Enfim, então Paulo e Barnabé são confundidos com deuses em Listra aí para você se situar. Em Derbe, nesta região aqui, nesta cidade, Paulo continua sua jornada depois de ser apedrejado em Listra. Então Listra ele foi apedrejado, em Derbe ele continua a sua jornada. Lembrando aqui, quando ele prossegue aqui, na verdade, na sua ida aqui em Pafos, né, o procônsul Sérgio Paulo é convertido, e Antioquia, como eu já mencionei aqui para você, em Antioquia da Síria, certo? Dessa região aqui da Síria e não da Galácia, a igreja em Antioquia manda Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então aqui é o início, certo? Lembrando aqui que essa parte aqui é o início de tudo, né? De onde Paulo e Barnabé saíram, e eles fizeram esse caminho aqui, e então fizeram o caminho de volta até Antioquia novamente. Então, como eu já falei, a teoria que nós seguimos é a teoria de que Paulo escreve, então, aqueles que estão aqui na Galácia do Sul. Galácia do Norte seria aqui, né? Mas nessa região, Galácia do Sul seriam aquelas igrejas, aquelas cidades em que Paulo escreve, em que Paulo e Barnabé foram na sua primeira viagem missionária, para que você se situe aí nesse mapa que nós temos aqui. Um outro mapa aqui também, para você se situar, da primeira e segunda viagem missionária de Paulo, né? Certo? Então, quando você percebe aqui em azul está a ida dele, ok? Então ele vai seguindo aqui por essa região, como nós já falamos, até aqui, e em laranja a sua volta. Então ele chega aqui, Derbe, vai voltando, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, e aí vai seguindo por aqui, já não passa por Pafos, né? Ele vai seguindo aqui até Antioquia novamente. Só também para que você se situe no mapa, essa região, esse mapa mostra um pouco melhor a região da Galácia, né? Até onde vai. Então perceba aqui esse limite aqui, certo? Região da Galácia. Então Paulo escreve para as igrejas, lembrando que, então, para você lembrar que Galácia não é uma cidade, certo? Galácia é toda uma província, toda uma região, e Paulo escreve às igrejas da Galácia, né? Não escreve para a igreja na cidade da Galácia, porque Galácia não é uma cidade, na verdade, é uma região. Então, essa foi a nossa segunda aula introdutória aqui das aulas de exposição do livro de Gálatas. As próximas aulas vão ser um pouco diferentes dessas, vão ser analisando o próprio texto, para que nós tenhamos uma noção mais clara aí do que o texto de Gálatas está nos mostrando. Então, que Deus continue nos abençoando. Muito
Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.